925 a 950 casos de crianças com câncer entre 0 a 14 anos. E de 15 a 19 anos, aproximadamente 425. É muito câncer. Né? Aí você começa a pensar o que está acontecendo. Vários trabalhos científicos provam que a expectativa de vida dos nossos filhos será menor do que a nossa. Isso me entristece na alma. Eu já estou vendo isso de perto. Pessoas que estão acompanhando seus filhos em doenças graves, os filhos vão morrer antes deles. Eu não acho isso certo. Né? Eu acho isso muito triste. Então, por que isso está acontecendo? Né? Por que tem tanta doença que a gente só vê em idosos, muito idosos? Pois é, nosso mundo está tóxico. Muitas coisas estão mudando. E antes de explicar direito, né, qual a influência da mãe na saúde física do filho, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu quero que vocês entendam por que essa médica fala umas coisas um pouco diferentes. Eu sempre fui uma pessoa que comeu direitinho. Essa sou eu, minha sobrinha e meu irmão. Sempre me esforcei por comer bem. Sempre pratiquei muita atividade física. Nunca usei droga, nunca usei álcool, nunca fumei. Então eu me considerava saudável. Eu não sentia nada. Aí eu imaginei, quando eu engravidar, eu vou ser aquela grávida que corre na praia. Esse era meu sonho. Ser uma gestante que corria na praia. Mas não foi o que aconteceu. Quando eu engravidei, logo no primeiro período da gravidez, eu comecei a ter algumas doenças autoimunes. Eu comecei a ter risco de perder a minha filha. Eu tive que ficar de repouso. No final da gravidez, se você olhar essa barriga enorme, não estava no final da gravidez, não. Eu estava com 20 e poucas semanas. Tinha polidrâmios, excesso de líquido amniótico autoimune. Eu não conseguia andar, não conseguia respirar. Quase tive insuficiência cardíaca. Eu fiquei muito mal. Então, esse tempo eu praticamente ficava só em casa. Então, enfim, eu não conseguia entender por que tanta doença. Minha filha teve uma cesárea muito difícil pelo polidrâmios, ficou na incubadora. É engraçado que até hoje me dá muita tristeza. Mas ela ficou bem. Mas ela tinha um problema. Ela saiu com uma constipação intensa. Com leite materno, cocô era duro de bolinho. Refluxo grave. Então foi muito difícil fazer ela crescer. Com 3 meses ela estava gordinha. A gente conseguiu equilibrar. 6 meses ela estava forte. Quando começou a comer, desandou tudo. Ela não conseguia comer. Ela começou a perder peso. Eu achei que ela fosse morrer. Várias vezes. Porque não via ela ganhando peso. Eu falava assim, como que alguém vive sem comida? Ela come e vomita. Isso me deixava tão triste, mas tomava tanto remédio. O gastro chegou a pensar em operar o refluxo. Enfim, foram dias muito ruins para nós. Nesse intervalo, eu engravidei 2 vezes e perdi 2 filhos. Eu fiquei arrasada. Minha 4ª gravidez, nessa foto eu estava grávida do meu filho. Minha filha estava com 2 anos e ela foi diagnosticada com deficiência de GH. Então, assim, gente, né, você pensa, meu Deus, ela tem deficiência de hormônio de crescimento. O endocrinologista pediátrico falou, olha, vamos repor GH quando ela fizer 4 anos. Com 4 anos, a gente repõe. Então, fomos levando. Esperando os 4 anos. Nessa gravidez do meu filho, de novo, os mesmos problemas. Doenças autoimunes, polidrâmios. Então, a grávida que corria na praia só vivia internada. Mas, graças a Deus, meu filho nasceu. Quando minha filha fez 3 anos e pouco, falaram, vamos fazer uma ressonância de hipófise para começar a reposição do GH. Ela fez com sedação, uma coisa meio chata, mas ela fez. Eu estava muito, muito apreensiva, muito medo. Eu falei, meu Deus, o GH dá câncer, o GH dá isso, dá aquilo outro. O que vai ser da minha filha? Eu faço GH, não faço GH, meu Deus, o que eu faço? E quando estava perdida, veio alguém e me disse, Eudales, faz aquele curso que fala muito de hormônio para você entender e você ver se realmente ela precisa. Era um curso muito caro, eu peguei dinheiro emprestado e eu fiz o curso. E aí que minha vida mudou. E eu descobri que tem muitos cientistas no mundo estudando por que de tantas doenças inexplicáveis.
Eu descobri a longevidade saudável, que é uma ciência que ele vai estudando exatamente esses problemas. Eu comecei a entender, aí o filme da minha cabeça, todo o filminho passou. Eu estou deficiente disso, por isso que eu tive isso, por isso que eu tive isso, por isso que minha filha tem isso. E depois eu descobri outras medicinas, como a medicina automolecular, a medicina quântica, a medicina integrativa, outras áreas da medicina que eu nunca tinha ouvido falar. Então, dali para cá, o meu pensamento de doença mudou completamente. E eu vou trazer para vocês agora o que eu achei de mais relevante, porque eu não quero que vocês sofram o que eu passei e outras coisas piores ainda. Então, hoje primeiro eu vou falar da alimentação. Por quê? Porque eu me considerava uma pessoa que comia direito, mas eu tinha um monte de deficiência nutricional. E hoje eu entendi, dentre os alimentos, primeiro falar da água. A água é muito importante e prefira sempre beber água, comer fruta. A Organização Mundial da Saúde recomenda não usar suco em crianças menores de 2 anos. É melhor dar a fruta e dar a água separado. Isso diminui a obesidade. Tente retirar o flúor, o cloro da água. Existem filtros específicos. Você pode usar a solarização ou a fervura da água. Todas elas vão tirar a química da água, que é muito tóxica. Evite bebidas que causem dependência em crianças pequenas. Chás, cafés, refrigerantes. Refrigerante, aliás, deveria ser abolido da sua dieta. Uma coisa importante é que vocês ensinem aos seus filhos a olhar a cor da urina. Se a urina não está clarinha, como na primeira imagem aqui, eles têm que sair e beber 2 copos d'água. Treinem isso nas suas vidas, porque praticamente todo mundo tem algum grau de desidratação. Então, nós precisamos aumentar a ingesta de água. Evite o uso de bisfenol ou xenoestrogênio, que é um derivado de petróleo que deixa os plásticos rígidos. Isso é muito tóxico. Ele bloqueia vários hormônios. Então, evite essa utilização, principalmente o quente. O café quente no copo de plástico lança o bisfenol direto para a bebida. Por favor, evitem isso. Isso nos faz muito dano, a minha, toda a minha família. Vários trabalhos provando dos riscos à saúde desse tipo de substância. Alteração de puberdade, ganho de gordura, diabetes, celulite, enfim, câncer, um monte de doenças. Evitem o bisfenol. Em relação à comida, já é difícil uma criança, quando está nessa situação, ou escolher a maçã, ou escolher o bolinho. A maioria escolhe bolinho, né? Então, vai imaginar que ela escolheu a maçã. Então, vários trabalhos têm provado que uma maçã dos anos 50 equivale a 26 de agora, em nível nutricional. Ou seja, mesmo quando a gente procura o alimento certo, a gente ainda está deficiente. E imagina se a gente não procurar. Então, fiquem atentos ao que eles estão comendo. 10 porções de vegetais equivalem a 1 dos anos 50. Toda vez que eu como uma salada, me lembro disso, de que comer 10, não uma. Tem ainda mais coisas. Alguns autores, como o Dr. Mark, ele fala que as doenças psiquiátricas não são nada mais que deficiências nutricionais. Algum alimento, algum nutriente, algum mineral, alguma coisa está faltando ou está sobrando. Então, a gente tem alguns trabalhos que têm provado que o chumbo, o saturnismo, contaminação, alguns tipos de contaminação por metais pesados têm originado criminalidade, violência, tem mudado as populações, tudo por intoxicação por metais pesados. Então, sempre evite, e isso está muito dentro dos pacotes, sabe, da indústria. Então, nós devemos tentar evitar coisas industrializadas o máximo possível. Agravantes, ou seja, uma maçã equivale a 26. Isso já é uma coisa que pesa. Para piorar, usamos micro-ondas. O micro-ondas, ele retira todos os nutrientes do pouco que sobrou e muitas substâncias transformam em outras que são tóxicas. Muita química, conservantes no leite, nos biscoitos. Esse monte de química nos faz muito dano, cheio de metais pesados, pesticidas, enfim. E tanta coisa ruim na alimentação. Então, tentem sempre procurar alimentos mais naturais, sempre procurar leguminosas, fazer um rodízio, lentilha, ervilha, enfim. Procurar também as oleaginosas, né? Sempre procurar uma castanha. Até isso interessante, que estava vendo outro dia um artigo, fiquei até triste, falando que muitas castanhas não têm selênio, que é o que a gente sempre recomenda. Coma 2 castanhas para ter selênio. E aí eles provaram que muitas castanhas têm nada de selênio.
depende da terra, como foi cultivada, a velocidade, um monte de fator da agricultura que atrapalha. O ovo é o segundo alimento mais completo após o leite materno. Use ovo à vontade com as crianças. Brócolis é um alimento maravilhoso, ele tem doutrascavinol, evita câncer de mama, câncer de próstata. Abacate é um alimento fantástico, é um alimento que nutre o cérebro. O salmão é um alimento bom, só que lamentavelmente a maioria dos salmões que a gente compra são bem assim, bem coradinhos. São salmão de cativeiro, eles não têm ômega 3 e são ricos em metais pesados, que a gente acabou de falar que é muito tóxico. Então a gente tem que procurar o salmão desbotado. O salmão que tem uns risquinhos brancos visíveis, geralmente é congelado porque vem de longe. Porque o salmão é um peixe que precisa de águas profundas e geladas. Então, de todo esse panorama alimentar, duas deficiências disparam comparado com tudo o restante, que é a deficiência de vitamina D e a deficiência de ômega 3. Essas duas deficiências estão presentes desde a infância, na maioria de nós. Ambas as duas são anti-inflamatórias. A inflamação crônica é um estado do corpo que tem muita substância circulando, que está pronto para adoecer de qualquer coisa. Então, se meu corpo está com o sistema inflamatório crônico aumentado, qualquer doença vai chegar. Ou seja, se deu um probleminha aqui, vai me dar um Alzheimer, vai me dar um infarto, se deu algum probleminha no coração, a qualquer pequena coisa eu vou adoecer. Então, eu preciso diminuir minha inflamação. E os nutrientes mais anti-inflamatórios que a gente tem disponível é a vitamina D e o ômega 3. Então, a vitamina D, esse livro aqui do Dr. Holly, que ele é um grande estudioso de vitamina D, ele já está disponível em português, ele esteve no Brasil uns 5 meses atrás. Nesse livro, ele prova que a vitamina D pode prevenir e tratar mais de 2.000 doenças. Pasmem, 2.000. 2.000 doenças. Então, a vitamina D, ele melhora a imunidade, ele evita a depressão, ele é ansiolítico, antidepressivo. Já vi alguns casos de pacientes só tomando deles, pararam de ter pânico. Muito interessante a resposta. Evita a inflamação, ajuda a criar massa muscular, aumenta os hormônios, testosterona, estradiol. Isso é importante para nossos filhos. O que está acontecendo? As crianças estão entrando na adolescência com deficiência grave de D. Então, os picos de hormônios não vão acontecer. Então, o menino que deveria estar com 20 anos querendo conquistar o mundo, o que faz de Napoleão é a testosterona está baixa. Não tem vontade de fazer nada. Ele quer ficar sentado, jogando videogame e acabou, está ótimo. Ah, meu filho é uma benção, não dá problema nenhum. Ele, lógico, não quer fazer nada, não quer sair, não quer fazer. Então, a testosterona que mexe o menino e ele precisa de D. E também, a gente sabe que a vitamina D evita infarto e pressão alta. Aqui nesse quadrinho é um resuminho muito interessante. Por que nós temos deficiência de D? Porque a gente pensa assim, por que antigamente ninguém precisava tomar D? E por que hoje praticamente todos devemos repor D? Então, uma lista aqui vem desde problemas de protetor solar, a uso de repelente, excesso de sabonete, problemas de ozônio, a gente para de se expor ao sol pelo risco de câncer, né? Porque o ozônio, a camada diminuiu, problemas hepáticos, problemas renais, problemas absortivos, a vitamina D vem do sol e da gordura. Então, se eu não como gordura e eu não pego o sol, eu não vou ter D. E ainda com esses outros fatores todos, aí eu pego o sol, mas me encho de sabonete, eu vou tirar, que ele é uma vitamina lipossolúvel que está na gordurinha da pele, que leva 48 horas para ser absorvida. Então, essas mudanças de estilo de vida estão fazendo com que praticamente todo mundo tenha mais deficiências. E aí você vê quais são as causas. Asma. Meu filho era muito asmático. Ele não tem mais asma. E eu vejo isso em outras crianças. Pega uma criança com asma, olha, toma isso aqui. Mesinhos depois, e aí, como vai a asma? Sumiu. É impressionante como que a imunidade melhora. Tem várias doenças respiratórias, como a gente já falou, depressão, problemas cardíacos, ortopédicos, e aqui embaixo tem uma coisa interessante, câncer. Então, a gente viu que a deficiência de D associada a uma deficiênciazinha de um receptor de vitamina D aumenta as chances das mulheres terem câncer de mama, câncer de cólon, dos homens terem câncer de próstata. Então, a vitamina D pode ajudar, ser coadjuvante no tratamento e ajudar a prevenir essas doenças. O ômega 3 também é fenomenal.
praticamente anti-inflamatório de novo, melhora a defesa, ajuda o cérebro. E essa questão do coração é porque melhora o colesterol. Se você pegar uma criancinha com 2 anos, se você faz exame de colesterol, provavelmente já está com dislipidemia. E vai dizer, ué, por quê? Porque não tem ômega. O ômega 3 da natureza está quase extinta. Nem o peixe tem ômega. Porque a maioria dos peixes são de cativeiro, não tem ômega. Então, nós vivemos numa situação muito complicada. O mundo está mudando e nós precisamos mudar com ele para não adoecer. Outra coisa importante, um recado que eu posso deixar para vocês, é que a comida a gente não pode usar como recompensa. Eu vejo muitos adultos terem muita dificuldade de se desvincular de certos tipos de alimento, porque acham que alimento recompensa. Isso foi ensinado na infância. Se você se comportar direitinho, você vai ganhar a sobremesa. Se você fizer, vamos no lugar XY para comer. Então, evitem o uso de comida como recompensa. Tentem utilizar, por exemplo, um esporte. Olha, se você fizer, se você está com alguma situação, vou te levar para jogar futebol, vou te levar para correr, vamos lá na praia. Então, assim, tente trocar desde cedo a ideia de que comida não é recompensa. Outra coisa muito importante é a microbiota intestinal. Então, o que é a microbiota? São 10 trilhões de bactérias que moram no teu intestino. De 2 a 8 quilos do teu peso são micro-organismos, de 500 espécies que brigam entre si. Quando as bactérias benéficas, que são as azulzinhas, predominam, você tem um intestino preservado. Quando dominam as nocivas, você tem um intestino lesado. Hoje nós sabemos que a desbiose é um desequilíbrio da flora. As bactérias ruins predominam sobre as benéficas. E aí a gente se pergunta, por quê, né? Aí vem de novo, né? Agrotóxico, aquele monte de coisa, de toxicidade. O que antes era para ser natural, hoje não é mais. Então, cada vez, quanto a gente mais estuda a microbiota, mais o microbioma, eu mais me apaixono pelo assunto. Então, nessa foto eu tirei do último congresso, eu achei fascinante, né? Ele é uma represa e fala, qual é o papel do microbioma nessas doenças? Esse artigo foi muito interessante, a gente vê a obesidade, câncer, doença inflamatória intestinal, alestase, quebra do equilíbrio do corpo, diabetes, autismo, alergias alimentares e asma novamente. Então, as alergias e as doenças autoimunes têm um papel no intestino e outro papel no D. Se você cuidar dos dois, você pode tirar pessoas de doenças graves, como esclerose múltipla, lúpus e, enfim, outras doenças muito graves, que estão acabando com as pessoas e que estão acontecendo desde muito cedo. Então, o microbioma é muito importante, ele está ligado a muitas e muitas doenças. Então, tudo é idade, né? Falar se está cheio de ar, é a idade. Não é? Está esquecendo todo é a idade, né? Mas não é. Tem alguma coisa no corpo que não está em equilíbrio. Então, a gente sabe que a flora, ela se forma dentro da barriga da mãe. Isso é uma coisa muito interessante, que por muito tempo a gente achava que o ventre materno era estéril, não tinha micro-organismo. Hoje já vimos que tem micro-organismo da boca da mãe. Já está dentro do bebê. Então, a mãe influencia nisso. Agora, se a mãe não tem uma flora adequada, um bebê também não vai ter. Então, hoje, em alguns países, já aqueles polivitamínicos para gestantes já vem com probiótico em dose alta, micro-organismos benéficos vivos dentro da cápsula, porque a gente entende que o mundo está tóxico. Então, o que era para ser natural não é mais natural, eu preciso procurá-lo. Essa flora do intestino, ele migra para a vagina no último trimestre da gravidez, e ali é mergulhado de lactobacilos saudáveis para ele nascer cheio de flora benéfica. E a amamentação tem um prebiótico, uma comidinha para o micro-organismo benéfico. Esse prebiótico, ele desenvolve essa flora benéfica. Então, a gente vê, então, que a flora nos acompanha desde antes de nascer até a gente morrer. Tem muitos trabalhos ao respeito. Esse slide é muito interessante, porque se você olhar, o azul é a flora benéfica, na infância está alto. Quando ele dá uma queda abrupta, ele começa a já ter alguns problemas intestinais. Quando dá uma queda maior, obesidade. E quando dá a segunda queda importante, começa o câncer. Então, isso, às vezes, pode acontecer num espaço curto de tempo. Eu tenho certeza que se eu não tivesse descoberto essa medicina, minha filha estaria na fila. Né? Minha filha estaria na fila, porque tudo deu errado com ela desde antes de nascer. Né? Uma gravidez estressante, sem flora, nasceu de parto cesárea, ficou cheio de tubinho, cocô duro de bolinha, refluxo grave. Então, se a gente não tivesse mudado essa flora, ela seria a próxima filha do câncer. Ela já nasceu deficiente.
Então, essa flora é muito interessante, e tem um trabalho que mudou um pouco o meu pensamento a respeito de envelhecimento, porque pegou centenários muito saudáveis, homens muito saudáveis, com mais de 100 anos. E o que eles viram? Quando estudaram a flora, eles tinham a flora igual de um homem de 30 anos. Aí vem a pergunta, será que a flora cai e o envelhece? Então, novas coisas vão surgindo. Então, a flora é muito importante. Por quê? Porque o intestino é mais do que cocô. O cocô é um sinal de como está. Se está duro de cocô de bolinha, é ruim. Se ele está evacuando toda hora, também é ruim. As fezes têm que ser formadinhas e lisas. O intestino, ele absorve nutrientes. Então, se ela não está saudável, ele praticamente, muitos nutrientes, mesmo você ingerindo, eles não vão ser absorvidos. Ele é um órgão de defesa, células vão se amadurecer ali. Produzem vitaminas, vitamina K2, vitamina B12, eles saem do intestino e vão pelo nosso corpo. E o mais legal é a função cerebral do intestino. Como assim função cerebral? Pois é, o intestino hoje é considerado o segundo cérebro. Ou seja, todas as pessoas depressivas, eles têm problema intestinal há anos. Então, quando alguém chega para mim e fala, eu estou com depressão, e eu falo, vamos tratar teu intestino, desde quando é ruim? Aí a pessoa, ué, você já sabia? É, eu já sabia. Porque não tem como ter um intestino bom e ter um cérebro bom, então eles estão ligados. Então, porque os neurônios não se comunicam, não se tocam, eles se comunicam por neurotransmissores, que são esses pontinhos amarelos aí, são tipo cartinha. E ele, um neurônio ativado, me dá uma emoção. Normalmente, você tem que ter muito neurotransmissor. Serotonina, dopamina, noradrenalina, e aqui no desenho falta o GABA. Eles são os 4 neurotransmissores ligados ao humor. Então, quando eu tenho bastante, meu humor é equilibrado. Eu estou em equilíbrio. Agora, quando tem um pouquinho, é depressão. Se eu tenho deficiência de serotonina, eu choro à toa. Se eu tenho deficiência de GABA, quebrou tudo. Se eu tenho deficiência de dopa, fico apático, cansado, sem energia. Então, cada um me dá um sintoma e algumas pessoas têm deficiência dos 4. E por que isso aconteceu? Normalmente, nessa fenda sináptica aqui, eu tenho uma emoção, eu libero 10 neurotransmissores. Eu pego 8 de volta, a gente chama de recaptação, e 2 se perdem. Os 2 eu sintetizo de novo, eu crio com tijolinho. O tijolinho sai do intestino. Se eu não tenho um intestino saudável, eu não vou ter tijolinho para fazer. Agora, se associado ao problema intestinal, eu começo a comer errado, o excesso de açúcar, por exemplo, o açúcar, um chocolate delicioso, me dá que alegria, não é? Um prazer. Eu libero 100 neurotransmissores. Só que eu não pego 98. Eu pego 80. Aí eu 20, fiquei faltando 20. Meu corpo tenta fazer. O intestino está ruim. Não tem de onde fazer. Aí daqui a pouco eu como outro chocolate, aí eu libero os 80. Aí eu pego os 60. Como outro chocolate, 60, pego 40. Quando daqui a pouco não tem ninguém. Ou seja, é uma questão de hábito alimentar. Os alimentos, muitos alimentos vão nos desperdiçando o neurotransmissor com custo alto. E tendo um intestino ruim, a gente não consegue repor. Então, o intestino é o segundo cérebro, a gente tem que ficar sempre de olho. E por que nós temos tanto problema intestinal? Que antigamente, se eu perguntar para minha mãe, como era meu cocô, ela não sabe. Sempre foi normal. Por quê? Agora eu tenho que ensinar, meus filhos vêm e me reportam, mamãe, fiz cocô na escola. E como que estava? Tava bom. Ele já sabe o que é bom, que eu tenho que ensinar. Me dizer, mamãe, ficou de bolinha. Minha filha ainda às vezes tem umas recaídas. Ela fala, estava de bolinha dura. Ah, estava, doeu, mãe. Então eu já imediatamente probiótico, dá uma reforça, entendeu? A gente tem que ficar olhando o que antigamente era natural. Entendeu? Então por quê? Um monte de agrotóxico. Então, antigamente a gente adquiria o probiótico do legume, que estava em contato com a terra. Hoje em dia está cheio de agrotóxico. Ninguém está vivo ali. Aí, para piorar, cigarro. O cigarro acaba com a flora. Agora,
nós moramos em uma grande cidade. Grandes cidades equivalem a fumar 2 cigarros por dia em poluição ambiental. Ou seja, eu não fumo, você não fuma. Morar aqui é como se eu fumasse 2 cigarros por dia. Eu mato minha flora. O excesso de remédios anti-inflamatórios, corticoides, acaba com minha flora. O estresse acaba com minha flora. Vocês vão ver histórias assim, uma pessoa altamente saudável, de repente, teve um estresse intenso, uma doença grave na família, muitos meses de estresse, e de repente, de lá para cá, tudo mudou. Começa a ganhar pesos, começa a se descontrolar, começa a ficar depressivo, obeso, gordura, e aí vai. Então, o intestino que foi o gatilho para tudo isso. Então, nós precisamos cuidar o tipo de comida. Então, o excesso de farinha, além de acabar com os meus neurotransmissores, desperdiçar meu neurotransmissor, a farinha alimenta o micro-organismo errado. O micro-organismo inimigo dos meus bonzinhos ficam fortes. E os micro-organismos benéficos morrem na guerra. Então, nós precisamos mudar os alimentos. Um copinho de refrigerante tem um pH de 2,5. O micro-organismo benéfico vive em pH de 7. Eu tomo um copo, mato tudo. É como passar um álcool. Joguei tudo para o lixo. Então, esses hábitos, só em festa. Não, gente. Isso não é comida. Se eu pegar refrigerante e botar um cavalo amarrado, morrendo de sede, o refrigerante, ele vai morrer de sede e o refrigerante vai ficar lá. Ele não acha que isso é comida. O cavalo acha que isso é um combustível ou qualquer coisa. E realmente é. É um ótimo limpador de metais, essas coisas, mas comida não é. Então, nós precisamos sempre ficar olhando, tá? E é muito interessante, porque nós influenciamos a flora desde que o bebê está na barriga, no nascimento, na amamentação. E olha que mais interessante. Vários trabalhos mostram que o consumo de fibra alimentar em crianças e adolescentes está influenciado pela mãe ou cuidadora. Olha que interessante, ou seja, existe uma relação, porque meu filho não faz o que eu falo, ele faz o que eu faço. Então, se eu como tudo errado e falo, meu filho, você tem que comer legumes, e eu mesma não como, assim que ele crescer um pouquinho, ele vai dizer, agora eu não como também não. Aí você olha, quando você era criança, você comia até giló, meu filho. Você pegava o brócolis e mordia, por que agora você não quer? Simplesmente porque agora virou grande e quer ser igual à mãe. Então, nós influenciamos desde o início até o fim. A farinha de trigo, ele é realmente uma péssima ideia, né? Ele desperdiça neurotransmissor, aumenta a flora errada, ele produz dependência, ele mexe com os sistemas de recompensa, ele te vicia. Então, por isso que tudo tem farinha. Porque a indústria sabe que é viciante. Então, se eu quero vender e quero lucrar, eu boto farinha em tudo. Até numa coisa mais absurda, tem açúcar ou farinha. Então, na Bíblia diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, é isso mesmo. Eu não posso me deixar dominar por coisa alguma. Então, olha aqui essa tabelinha. Eu trouxe uma foto de cocô, gente. Quero que vocês guardem. O tipo 4 é o certo. Então, vocês têm que ensinar os seus filhos de ter o hábito de olhar o xixi e olhar o cocô. Né? Já diziam alguns, né, que quando você quer conhecer alguém, você tem que olhar o seu lixo. É mais ou menos isso. Se eu quero conhecer o que está acontecendo com o meu corpo, eu tenho que olhar o que eu estou jogando. Tá? Então, o cocô tipo 4 que é o certo. Tá? Os outros, eu preciso mudar a flora. Preciso usar probiótico, preciso usar prebiótico, mudar os alimentos. Então, a mãe influencia o microbioma, que a gente percebeu que é de grande importância, desde a gravidez, desde a barriga da mãe, na amamentação e até os últimos dias, pela maneira de comer, pelo exemplo. O terceiro grande cuidado que eu quero passar para vocês é o cuidado com o sono, tanto para nós quanto para os nossos filhos, e evitar a luz branca. Então, a melatonina, que é o hormônio do sono, quando na ausência de luz na minha retina do meu olho, eu começo a produzir melatonina. A luz vermelha, ele já é um sinal para o meu cérebro, olha, vai escurecer, vamos começar a melatonina. Então, aquela, né, quando vai escurecendo, fica vermelhinho o céu. Então, quando fica escuro, eu já estou com melatonina alta, eu tenho sono profundo. Só que a melatonina não somente me dá um sono profundo.
A melatonina faz outras coisas. Olha tudo que ela faz. A melatonina, esse hormônio do sono, evita a síndrome metabólica, que é diabetes, hipertensão, colesterol alto. É antioxidante, melhora a imunidade, neuroprotetor, anticâncer, evita o câncer. Esse evitar o câncer, ele aumenta a morte celular programada. O que é isso? Uma célula, quando se multiplica e ela vira maligna, que pode acontecer desde que somos crianças, ela tem que se suicidar. Tipo assim, ela já vai com essa instrução. Olha, se está errada, você se mata. Isso se chama apoptose celular, morte celular programada. A melatonina, ela estimula esse sistema. Se eu tenho deficiência de melatonina, o meu sistema está falho. Então, a gente tem percebido que as pessoas cada vez dormem menos. E uma das grandes que evitam, sabotam a produção de melatonina é a luz branca. Então, quando chegam umas 7 horas em casa, tentem desligar as luzes brancas, desde um abajur escurinhos, luz amarela, mais semelhante como se fosse um entardecer, para o cérebro começar a entender que já está na hora de dormir. Então, ele é antidepressivo também, restaura o sono fisiológico. Então, a melatonina é um bom investimento. O que está acontecendo com as crianças? Não sou criança, jovens, todo mundo, né? Fica com o celular, luz branca, o tempo todo. Então, a minha melatonina, ó. Então, temos que colocar horários, até para nossas vidas, e pior para nossos filhos. Agora, sabe aquela luzinha no quarto do bebê? Só para não atravessar quando ele chorar, né? Não é uma boa ideia. Nós em casa temos, sabe aquela luz, ponto vermelho da televisão, você bota um durex em cima. Quanto mais escuro, maior a produção de melatonina, porque tua pálpebra não é completa, não escurece completamente. Se tiver uma luz, ela passa. E ela vai atrapalhar a minha produção de melatonina. Então, nós precisamos escurecer tudo sempre. Então, isso é outra dica que eu acho muito importante. Outra coisa interessante, que a melatonina, ela mexe com outros hormônios. Não sei se vocês observaram que cada vez mais cedo as meninas estão menstruando. Deficiência de melatonina é um dos fatores, com certeza. Né? Então, todo o ciclo hormonal está mudando. Nós precisamos de melatonina. Evitar o sedentarismo. Então, isso é muito importante. Fazer exercício com o seu filho, melhor ainda. E não adianta falar, você tem que fazer, se você não dá o exemplo. Porque ele vai fazer o que ele vê você fazer. Então, eu faço questão, e façam questão de falar, olha, agora não vai dar, porque eu estou indo fazer exercício. Ah, estou exausta, trocou de roupa, estou indo para casa. Onde você vai, mamãe? Estou indo para a academia. Você não está muito cansada? Eu estou, meu amor, mas eu preciso fazer exercício para estar bem. Então, vamos ensinando desde pequeno, e fazer isso em grupo é melhor ainda. Aí vem a questão, nunca utilize como castigo, cortar o benefício da atividade física. Isso é muito comum. O menino adora uma escolinha de futebol e fala, olha, se você continuar assim, você não vai para a escolinha amanhã. Isso não é legal. Né? Usem qualquer outro tipo de punição, mas não cortem a atividade física. Isso é muito benéfico. Se você fizer atividade física em contato com o solo, é melhor ainda. Isso chama-se de earthing. O earthing é melhorar o magnetismo do corpo. Como assim magnetismo? Pois é, earthing é o contato direto do corpo humano com uma superfície eletricamente condutora. O que é eletricamente condutora? Areia, pedra, terra, grama, água, água do mar, água do rio, árvore. Tudo isso tem uma eletricidade. Então, a gente provou que nós, seres humanos, temos magnetismo, praticamente. Os elétrons que estão ao redor do nosso núcleo, eles vão girando e vão gerando pequenos ímãs. Tá? E isso vai mudando o nosso corpo. E a Terra também tem ciclos. Então, a Lua intervém no magnetismo. Então, o que a medicina chinesa usa centenas e centenas de anos. A acupuntura está baseada em direcionar o magnetismo do corpo. Então, qual é o benefício de você entrar em contato com o solo? Evita a dor menstrual. Porque diminui a viscosidade do sangue e assim também melhora a pressão. Olha que imagem interessante. Esse aqui são hemácias que estão empilhadas, como, com as pilhazinhas de moedinhas. Você faz 2 horas de earthing e elas se soltam.
Aqui estavam agarradas, aqui estão soltas. Então, eu já diminuí a viscosidade do meu sangue em 2 horas de ficar na praia. Então, olha que interessante. Esse exame chama-se termografia. Você vê a temperatura do corpo. Olha que interessante. Desse lado, você não vê dedo. Quando a gente passa por imagem branca, parece que tiraram os dedinhos. Porque estão todas as hemácias empilhadas, pequena circulação não funciona. Quando você faz Airflow, 2 horas depois, refaz o exame e os dedos apareceram. As hemácias se soltaram, pequenos capilares, eles conseguiram chegar. Então, ele muda o meu corpo. O Airflow também aumenta os níveis de energia, porque o mesmo que ele faz no meu pé, faz no meu cérebro. Ele aumenta diminui a minha ansiedade. A pessoa está nervosa e fala, eu vou dar um mergulho na praia. Ele vai, mergulha e volta, ai, melhorei. Então, não é, isso é orgânico. Tem uma explicação científica para isso. E essa questão nos ajuda a proteger dos campos eletromagnéticos. Então, se eu estou no meio do mato, não tem nada circulando, não tem nem sinal de celular, né? Não tem nenhum campo eletromagnético. Quando eu estou aqui, tem milhões de sinais eletromagnéticos que mexem com meu sistema de magnetismo, que mexe com o meu humor. Então, quando a gente se retira para um lugar bem afastado, a gente não melhora? Melhora. Isso se chama Airflow. Então, também o Airflow nos ajuda a recuperar o corpo após esforço intenso, diminui a inflamação. Isso é muito interessante, elimina a dor crônica, é antioxidante, melhora a qualidade do sono. Olha que interessante a termografia de novo. Aqui em cima está muito vermelho, está inflamado. A mãozinha super vermelha e sem dedo. Faz Airflow, a mesma pessoa, 2 horas depois. A inflamação melhorou e os dedos apareceram. Então, ele reequilibra meu corpo. Então, tentem sempre. Cheguei num parquinho, tem uma graminha micro, às vezes é engraçado que até o parque é asfaltado. Tem o parque asfaltado. Então, lá no parquinho que eu costumo ir, tem um pedacinho pequeno que não tem asfalto. Aí eu falo para os meus filhos, vem cá, meu amor, tira o chinelinho, botar aqui, vamos brincar aqui. Eu quero que eles fiquem ali. Vamos na praia, tira o sapatinho, vamos na praia, vamos na água. Porque se eles estiverem menos ansiosos e mais equilibrados, eu vou conseguir educá-los melhor. Eu mesmo comigo. Se eu estiver melhor, também vou conseguir educá-los melhor. Então, Airflow é outra grande dica que eu quero deixar para vocês. E essa é a minha mensagem de hoje, que nós precisamos cuidar. Eu tentei separar o que eu achei mais relevante, porque tem tanta coisa, mas eu achei esses pontos mais importantes: a microbiota, alimentação, proteção da melatonina e atividade física. Acredite que é possível. Por que eu botei isso? Porque a primeira coisa para produzir uma mudança é acreditar. Se eu não acredito, eu não vou mudar. Então, por exemplo, se eu quero que meu filho come salada, eu primeiro convenço ela de que ela gosta de salada. Aí ela diz, eu como todas as frutas. Minha filha está nessa fase. Ela fala que gosta de todas as frutas, mas na verdade ela só come banana e mamão. Mas ela fala que come todas as frutas, mas ela já acredita nisso. Daqui a pouquinho ela vai comer todas as frutas, porque ela está acreditando que ela come. Então, realmente, vocês precisam acreditar que isso é possível. Gente, meu intestino é ruim desde que eu nasci, agora estou com 60, será que vai dar certo? Vai dar certo. Vamos começar mudando. Entendeu? Então, é necessário. Eu adoro bolo, não vou conseguir largar isso, não. Eu amo bolo, eu amo biscoito, eu amo torrada. Acredite, você consegue se libertar. Então, eu quero trazer esse pensamento para vocês, que se vocês não tiveram uma mãe, ou se vocês tiveram uma mãe que não soube passar esses conceitos por falta de conhecimento, por qualquer motivo, que hoje seja um momento de mudar. Eu quero mudar daqui para frente, eu não vou passar o que me passaram. Então, a minha avó era gordinha, a minha mãe é obesa. E eu vou ser o quê? Obesa mórbida. Não, vamos parar. A partir de agora, vamos mudar para passar para frente coisa diferente. Então, minhas novas gerações serão diferentes. Não vou permitir que passe o que me passaram. Vamos fazer diferente? Aí você olha, mas se os filhos são pequenininhos, como que eu faço? Primeiro, fale que vai mudar. Fale assim, meu filho, a partir de agora, nós vamos diminuir os biscoitos, acabou o refrigerante aqui, vamos comer mais fruta. Não! A partir de agora, vai ser diferente, porque eu entendi que tem que ser assim. Vai dar certo. Vai dar uma crise, mas vai dar certo. Agora, o filho é adulto.
Ih, eu não moro nem mais com meu filho já está em outro país, e aí, agora o que eu faço? Não fale nada, só execute. Comece a mudar você. Comece a mudar a sua atividade física, comece a mudar seus pensamentos, comece a mudar a sua alimentação, tente recompor o seu sono. E com o tempo, eles vão perceber a mudança em você. E eles vão vir te perguntar: o que você mudou, mamãe? Eu vejo que você emagreceu, você está linda, o que você está fazendo? Ei, meu filho, eu estou fazendo diferente, estou dormindo mais, estou desligando a luz no meu quarto, não estou vendo mais filme até tarde. Eu estou mudando, eu estou comendo mais salada, mais fruta, e parei de comer industrializado. Eu estou usando vitamina D, estou usando ômega 3. Então, nós podemos ajudá-los com exemplos, se eles já forem adultos. Então, nunca é tarde quando a gente quer. E fazer esses 4 pontos com um corpo equilibrado torna-se muito mais simples. E essa missão de ensinar tudo isso torna-se mais fácil. Um pouquinho mais fácil. Então, eu quero que vocês pensem que Deus tem programado para a gente vida em abundância. E Ele sempre falou, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo. Então, não podemos fazer igual a todos. Nós precisamos transformar e nos renovar, começando na mente. Então, hoje que eu tentei trazer para vocês conhecimento para renovar a sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que Deus abençoe vocês nessas mudanças. Quem quiser mais informação, tem essas redes sociais que vocês podem procurar. E eu estou à disposição. Eu estou torcendo porque, a partir de agora, cada uma comece uma sementinha de mudança. Muito obrigada por me ouvir.